E eu vou falar duas situações. A primeira é a oração com perseverança. E a segunda é a oração confiando em Deus e não em si próprio, tá? Aí diz assim, Lucas 18: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desfalecer. Ou seja, nós, eu e você, nós que somos cristãos, temos o dever. O que é o dever? O dever é como uma obrigação. Eu tenho o dever de acordar cedo e ir para onde? Para o trabalho. Então, é uma obrigação. Eu não posso falhar. Então, tem muita gente que na hora da oração falha. Está orando por alguma coisa, quer que alguma coisa aconteça, mas ela falha na oração. Ela deixa de orar. Então, Jesus estava falando essa parábola sobre a pessoa ter o dever de orar sempre. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim: orai sem cessar. Isso não quer dizer que eu vou ficar igual um robô orando de voz alta na rua, não. Mas eu devo estar em espírito de oração, mas em dados momentos durante o dia, eu tenho que orar. Aí diz assim, dizendo: havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava quem? Um homem. Esse juiz era bom ou mau? Era um juiz mau. Porque quem não respeita não é uma boa pessoa. Toda pessoa que é boa, as pessoas boas têm algo em comum. O que é? É o respeito. Ela respeita a pessoa. Eu respeito a religião da pessoa. Eu respeito o time de futebol da pessoa. Eu respeito a opção política da pessoa. Se ela é republicana, socialista, se ela é o que for. Cada um tem o direito de escolher o que é. Então, os cristãos, eles têm algo em comum, que é o respeito, né? Então, mas esse juiz aqui não tinha respeito por ninguém. Era um homem mau. Havia também naquela cidade, na mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Então, por exemplo, essa viúva, ela tinha uma questão, ela tinha um adversário, ela tinha um problema e ela precisava daquele juiz para resolver aquele problema. E aquele juiz não queria resolver. O juiz, ele tem que julgar, mas aquele juiz não queria julgar. O que essa mulher fez? Jesus comparou o exemplo da persistência na oração. Essa mulher, o que ela fez aí? E por algum tempo não quis atendê-la, mas ela ia o quê? Ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a quem? A Deus, e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva, o que ela faz? Me molesta ou me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então, ainda que ela tinha o não do juiz, o que ela fazia? Ela ia insistia, ela perseverava, ela persistia. Então, por exemplo, com respeito a Deus e ao problema que eu tenho, eu não posso desistir e deixar de acreditar que Deus vai fazer justiça na minha vida, ou que Deus vai atender o meu clamor. Muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus porque desistem. Quantas mães não desistiram de orar pelos seus filhos? Quantas pessoas desistiram de orar pela vida econômica? Quantas pessoas não desistiram de orar pela família? Quantas pessoas não desistiram de orar para ter o Espírito Santo? Porque chegaram à conclusão que o Espírito Santo não quer vir sobre ela. Quantas pessoas deixaram de orar para se tornarem pessoas melhores? Eu não posso desistir de orar. Não posso, eu tenho que persistir e perseverar. Quem está entendendo? Aí Jesus disse assim: e disse o Senhor: ouvi o que diz esse injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles?
Digo-vos que depressa lhes fará quê? Justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus está dizendo o seguinte, que quando ele vem a trazer a resposta, ele quer nos encontrar com fé ou sem fé? Com fé. Com a fé em alta ou com a fé em baixa? Ele quer encontrar eu e você orando, persistindo, perseverando. Ele quer encontrar a gente trabalhando na nossa fé. Olha Deus, o Senhor, aí Jesus vai trazer a resposta, ele vai ver que você está acreditando. Ele não vai olhar para você como uma pessoa que deixou de acreditar, mas ele vai ver que você está acreditando. Mas ele precisa encontrar fé dentro de cada um de nós. E você sabe que hoje em dia, o que mais as pessoas têm perdido, o que é? É a fé. Tem aqueles que dizem, não, as pessoas perdem muito dinheiro, as pessoas perdem os familiares. O que mais as pessoas perdem hoje, e o que mais traz prejuízo para uma vida, é quando a pessoa perde a fé. Porque se ela perde a fé, ela perde tudo. Ela perde, é como se ela desligasse o sistema de defesa dela. E ela não tem como reagir, não tem como lutar, não tem como vencer, como ela quer vencer. Quem está entendendo, gente? Então a primeira oração que eu estou ensinando para você hoje, é você ser persistente, ser perseverante, ser uma pessoa que não desiste daquilo que você crê que Deus pode fazer na sua vida. Quem entendeu? Eu estou dizendo para você, você vai receber o Espírito Santo. Aí você coloca dentro do coração, em nome de Jesus eu vou receber o Espírito Santo. Aí você começa a buscar, passa um tempinho, ainda não aconteceu, você vai desistir? Não. Você tem que fazer o quê? Porque Deus falou, se esse juiz aí mal atendeu a viúva, imagine eu que sou o justo juiz. Entenderam? Então o primeiro tipo de oração é a oração com persistência. Quem quer orar dessa forma? Você quer? Quem quer ter isso dentro de você? Amém. Então já te ensinei a primeira oração. Posso te ensinar o segundo tipo de oração? Aí diz aí, o fariseu e o publicano. E disse também esta parábola. Ele falou outra parábola. E disse assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam a quem? Então a gente já vê aí. Se eu tenho um coração soberbo, porque quem despreza as pessoas, quem é? São os soberbos. E quem tem um coração soberbo, Deus não ouve. O que é um coração soberbo? É um coração orgulhoso. Se eu penso que eu sou melhor que o seu Franco, Deus não vai me ouvir. Ainda que eu ore, Deus não vai me ouvir. Se eu penso que eu sou melhor que o seu Camacho, Deus não vai me ouvir. Ainda que eu fale palavras bonitas, ainda que a minha oração seja um discurso muito belo, mas Deus não vai me ouvir. Porque eu não posso orar a Deus confiando em mim mesmo. Eu tenho que confiar em Deus. Aí ele disse assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro o quê? Publicano. Sabe o que é publicano? Quem sabe o que é publicano? Sim, mas quem é o publicano nos dias de hoje? Quem é o publicano? É o funcionário público. O publicano quem é? É o funcionário público. Este caso era das finanças. Esse caso aqui era das finanças. Não é? Ele trabalhava para o governo. Ele era um judeu que trabalhava para o governo de Roma. E geralmente os publicanos, eles exploravam as pessoas. Eles tinham a fama, nem todos faziam isso, mas eles tinham a fama de explorar a quem? As pessoas, os órfãos, as viúvas. Eles não perdoavam ninguém, cobravam mais do que devia. Por isso que João Batista, quando batizou, disse assim, se arrependam, vocês não venham cobrar as pessoas mais do que aquilo que é justo. Então subiu ao templo para orar. Um que se achava perfeito e outro que era um tremendo pecador. Aí diz assim, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, até imagina esse fariseu orando, devia ser mais ou menos assim, ó Deus,
graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Sabe que na Espanha, o espanhol tem essa mania. Quando ele quer se desfazer de alguém, ele fala assim, ó, este aí, esta aí. Quando o espanhol fala esta, é porque é esta mesmo. É como se fosse um resto de gente. É como se desprezasse as pessoas. Este aí, esta aí. Então ele estava orando cheio de quê? Não havia humildade na oração dele. E ele era uma pessoa que fazia tudo certo. Tá vendo? Eu posso fazer tudo certo, mas se no meu coração não tem o quê? Humildade é um problema. Ele, aqui ó, aí ele falava assim, olha como é que ele era prepotente. Jejum quantas vezes por semana? 2 vezes. Jejum 2 vezes por semana. E dou o quê? O dízimo. Ele dava o quê? O dízimo. De tudo quanto o quê? Possuo. Ele era dizimista. Ele orava, jejuava quantas vezes por semana? 2. Ih, bispo, então não quero mais dar o dízimo. Não vou mais jejuar. É isso que Deus está falando? Não é. Porque a pessoa que é radical e geralmente quem não quer dar os dízimos e ofertas, aproveita essas palavras para dizer, eu não quero dar o dízimo não, senão eu vou ser igual um fariseu. Não é verdade? Tem gente que parece que busca um motivo para não praticar a palavra de quem? De Deus. Mas não é isso. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia, como a gente cantou no começo. Tem misericórdia de mim. Canta aí. Misericórdia de mim, só em ti alcançarei. Misericórdia. Quer dizer, ele foi humilde. Ele não fazia nada. Ele não jejuava. Talvez ele não dava o quê? Pelo contrário, ele roubava até as pessoas. Mas a consciência dele pesou e ele foi no templo orar. Por isso que ninguém pode impedir você de orar. E ele ali no templo, ele se voltou para quem? Ele se voltou para Deus. Ele falou com Deus. E Jesus disse, digo-vos, que este, quer dizer, publicano, o pecador, desceu o quê? Justificado para a sua casa. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será o quê? Será exaltado. Então, se você quer que Jesus venha ouvir as suas orações, primeiro, qual foi o primeiro aprendizado? Você tem que ser uma pessoa perseverante. E ainda que você, naquele momento, você não está vendo resultados, você não vai desanimar. Você vai seguir em frente, seguir orando, perseverando, porque vai chegar uma hora que a resposta vai vir. Amém? Essa é a primeira direção. E para que Deus venha também responder a minha oração, o meu coração tem que ser o quê? Humilde. Eu tenho que ter um coração humilde. Eu tenho que chegar diante de Deus, não cheio de orgulho, mas chegar e falar, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu sou um pecador. Eu acredito que em todas as nossas orações, antes da gente pedir qualquer coisa para Deus, todos nós, inclusive eu, tínhamos que ter por hábito falar isso. Meu Deus, olha, antes de pedir tudo que eu tenho que pedir para o Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E pode ser que até mesmo no dia de hoje eu tenha cometido algum pecado, algum erro. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. É isso que a gente tem que fazer. O cristão, ele ora na direção de Deus. Ele não, por isso que eu falo para vocês a importância da gente ler o Evangelho. Porque quando você lê o Evangelho, você aprende a orar, você vê exemplos bons, exemplos maus também que não devemos seguir. Pessoas que foram repreendidas, pessoas que foram orientadas, pessoas que foram exortadas, pessoas que cometeram erros que nós jamais podemos cometer. Por isso que eu falo, investe na palavra, investe no Evangelho.
Porque se você investe no Evangelho, você vai aprender a orar, você vai aprender a jejuar, você vai aprender a temer a Deus, você vai aprender a fazer o que Jesus o quê? Falou. Você vai ter uma fé independente. Como assim? Você não vai depender da minha fé para estar bem com Deus. Você não vai depender. Aqui tem casais, tem pessoas aqui que andam junto. Você não vai depender do seu marido, ou da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, para buscar Deus. Se um dia o seu marido falar assim, não vou na igreja hoje não, você vai falar assim, é você que vai perder, pois eu estou indo. Eu vou buscar Deus. Se você quiser aí ficar chorando leite o quê? Derramado, ou se você ficar aí dando lugar para depressão, dando lugar para o diabo, está escrito, não deixe lugar ao diabo. Mas se você está aí, não quer ir para a igreja por causa de preguiça, então você fica aí, porque eu vou. Isso é uma fé inteligente. Ou seja, você tem a força da fé dentro de você. Eu ando com as minhas próprias pernas. E é isso que nós temos que fazer. Essa é a verdade. No que se trata de buscar Deus, eu não posso esperar por ninguém. No que se trata de coisas para orar a Deus, eu não posso esperar. Eu não orei ontem à noite. Por quê? Porque o meu filho não me chamou. Por isso que eu não orei. Ele não me chamou. E eu só oro quando ele chama. Então você está com a fé dependendo de quem? Do filho. Eu não posso depender do filho. Eu não posso depender dela para eu orar. Eu tenho que orar. Ela também não pode depender de mim para quê? Eu tenho que ter a luz própria. Eu tenho que eu mesmo falar com Deus. Então um cristão sempre ora. Jesus falou sobre a oração. Eu coloquei 2 exemplos para você de oração. Oração com perseverança e oração com humildade, que é o que a gente tem que fazer. Se praticamos isso, seremos abençoados. Seremos uma bênção nas mãos de quem? De Deus. Quem quer ser essa pessoa de oração? Quem quer ser? Quem quer ter essa fé que depende apenas de Deus? Quem quer? Você quer ter essa fé? Sim. Então tenha. Porque para ser feliz, você precisa dessa fé. Amém? Amém. Fiquem de pé, por favor. Graças a Deus. É muito